Bom dia a todos. Meu nome é Hércules. Eu vou estar apresentando para vocês aqui sem o Douglas, porque o Douglas ele teve alguns problemas e não conseguiu comparecer hoje, então eu vou tentar apresentar a parte dele também. O tema que eu vou trazer hoje aqui na apresentação é do apt install ao seu próprio repositório de pacotes, criando uma infraestrutura de pacotes Debian com RapidPro. Então, isso aqui é para a gente ter uma ideia, né, de como funciona o repositório. Então, os assuntos abordados serão esses aqui. O que é um repositório de pacotes? A estrutura de um repositório de pacotes. O que são os índices do repositório? O que é o apt e como ele instala os pacotes? Como utilizar uma ferramenta chamada RapidPro para criar um repositório de pacotes simples e para a gente conseguir entender como o funcionamento do repositório e como consumir o próprio repositório de pacotes. Então, essa é a ideia da apresentação. Então, para começar aqui, eu vou falar um pouco sobre o que é repositório de pacotes. Então, o repositório de pacotes ele é uma infraestrutura, né, um computador, que armazena, organiza e distribui softwares empacotados e serve isso para outras pessoas conseguirem usar. Ele permite a instalação e atualização automatizada, né, por meio de ferramentas chamadas gerenciadores de pacotes. E esses softwares que ficam neles são empacotados em .deb. Os repositórios também aceitam outros formatos, como .rpm, entre outros. E os repositórios eles guardam metadados, né? São as informações de pacotes com as versões, as dependências, a descrição, a assinatura digital, a integridade e a origem dele. Né? Eu vou falar um pouco aqui sobre a estrutura do repositório. Esse daqui é o repositório da Debian, mesmo, o repositório oficial deles. E, basicamente, para simplificar um pouco aqui, os diretórios mais importantes aqui seriam o distros e o util. O distros ele é o repositório responsável por armazenar os arquivos que contêm os metadados, né, dos pacotes, das distribuições e as versões. E o pool é onde todos os pacotes ficam armazenados mesmo, os .deb. De todas as distribuições. Esse repositório. Esses são os arquivos que estão dentro de distros, que contém os metadados. Né? Então, tem aquele arquivo release, packages e .exe, que são arquivos de texto que contêm os índices. Né? Esses são os índices que contêm todos os dados das informações dos pacotes. Esse daqui é um exemplo de um pacote, um índice, né, dele. Esses daqui são os pacotes que existem dentro dessa distribuição que eu mostrei. Eu abri aquele arquivo packages, descomprimi ele e abri o editor aqui. Então, eles são separados por blocos, né, com o nome do pacote, versão do pacote, o tamanho dele instalado, arquitetura, descrição. Ali é importante a gente falar também do file name, que é onde ele fica guardado no público. Ele fica naquele caminho ali. Aqui falando um pouco sobre o apt. Né? O apt, o repositório ele é consumido por uma ferramenta chamada gerenciadores de pacotes. Né? Então, dentro do ecossistema Debian, o gerenciador de pacote padrão deles aqui é o apt. Então, apt ele significa Advanced Package Tool. Ele foi desenvolvido pelo projeto Debian em 31 de março de 1998 e foi escrito principalmente em C, C++ e JavaScript. E ele é considerado por muitos o front-end do DPKG. Né? Então, a diferença deles é que o apt ele resolve dependências entre pacotes, ele verifica informações de versões disponíveis, ele instala e remove pacotes com comandos simples pelo terminal. O funcionamento do apt ele é basicamente assim: ele verifica os índices do repositório, que são aqueles arquivos, e dentro do source list, né, que é onde ele aponta para os pacotes. Então, aqueles são os pacotes, os arquivos de índice, o package, release 1 release, e esses pacotes contêm ID5, SHA-256, descrição, nome e endereço dos pacotes. Os arquivos de source list são aqueles lá, ó,
barra etc apt source list. E nas novas versões do Debian existe também o barra etc apt source list.d, aí o nome ponto sources, que é onde o apt vai buscar esses índices para instalar os pacotes. Então, quando a gente roda um apt update, ele baixa esses índices e guarda dentro de /var, /lib, /apt, /lists. E quando a gente quer instalar um pacote, a gente roda o comando apt install, o nome do pacote. Então, o apt ele vai verificar esses índices dentro de /var, lib, apt, lists, e ele checa essas informações, né, dos metadados para instalar o pacote. Então, ele vai tentar resolver todas as dependências e vai baixar todos esses pacotes dentro do diretório /var, /cache, apt, archives. E ele instala tudo com o dpkg, que é o motor que baixa o nível dele. Aqui falando um pouco sobre a ferramenta RPM Pro, é uma ferramenta de gerenciar repositórios Debian. E é uma ferramenta bem antiga, né? Ela foi desenvolvida lá em 2003, 2004, e ela foi feita para facilitar, né, na época, a criação de gerenciamentos de novos repositórios. Então, ele consegue criar os repositórios de pacotes e servir ele local ou remotamente, e ele está presente no repositório oficial da Debian. Como utilizar ele, né? Então, para utilizar ele, a gente vai ter que criar um diretório de trabalho, pode ser dentro do barra mesmo, criar um arquivo, criar um diretório de configuração e dentro dele criar um arquivo chamado distributions. E esse arquivo ele vai conter alguns campos. Esses campos aqui que eu coloquei, codename, components, architectures e sign with, são os campos, né, mínimos ali para a gente conseguir fazer funcionar. Então, o codename é o nome da distribuição, aqui no exemplo poderia ser fork, componente seria main, non-free firmware e contrib. A arquitetura pode ser ARM, AMD64, i386, entre outras arquiteturas. E esse sign with é o campo da identidade da chave pública, que a gente vai colocar para assinar os índices do repositório. E outros campos também eles podem ser adicionados, né, para ter um maior controle dessa configuração, criar regras de pull, update, log, entre outros. Para a gente conseguir assinar os índices, a gente precisa criar uma chave. Então, comandos simples a gente pode criar com o próprio GPG mesmo e listar aí dentro dessa chave. Isso aqui é um exemplo, né, de um arquivo distribution. Ele tem codename, componentes, arquitetura, as regras de update, assinatura e um outro campo ali é um log. Isso aqui é só um exemplo para a gente ver as arquiteturas que ele vai suportar, as componentes, as regras, né, entre outros. Para a regra de update funcionar, ele precisa de alguns campos, que são o main, switch, method, verify release e architectures. Então, nesse caso aqui, quando eu vou dar o comando do repro com update, ele vai olhar para aquele repositório remoto, que é o do Debian, vai olhar o campo testing da Debian e vai pegar de fora, baixar tudo, clonar todos os componentes da arquitetura MD64. Então, essa regra de update ela serve para pegar pacotes remotos e trazer para a infraestrutura nossa. Então, esses são alguns comandos simples do repro para a gente entender um pouco do repositório. Repro --base-dir, a gente passa o caminho do diretório que a gente vai trabalhar e a gente coloca uma ação dele, por exemplo, update e o nome do repositório, ou include dev para incluir pacotes dentro desse repositório. E list, meu rep, ele vai listar os pacotes que existem dentro do meu rep. Então, um exemplo ali é baixar um pacote qualquer, ali um exemplo eu coloquei um Nginx, e incluir ele, né, dentro da distribuição. Aqui eu criei um container, né, criei o arquivo distributions, tudo, e baixei o pacote e rodei o comando. Não, eu só baixei ele aqui. Aí aqui eu rodei o include dev e incluí o Nginx nessa versão 1.28.3 dentro do repositório. E aí eu rodei o comando reprolist, meu repo, que é o nome da minha distribuição, e ele listou todos os pacotes que existem. No caso, só existe um porque foi baixado.
Então, após executar esse comando, o RapRepro vai criar alguns diretórios, como o db, distes, o logs e o pools. Então, o db é onde fica o banco de dados dele, ele usa um banco de dados Berkeley DB, é um banco de dados antigo já, porque é uma ferramenta bem antiga. Hoje em dia eu não sei se ainda utilizam essa ferramenta para fazer isso, para fazer gerenciar repositórios. Acho que existem outras, como o FTLI, que é mais moderno também, mais rápido. O dishes é onde ele vai guardar todos aqueles índices do repositório, packages, o in-release, etc. O logs é onde ele guarda todos os logs do RapRepro. E o pool é onde ele vai baixar todos os binários, né, os .deb. Então, com isso, a gente consegue servir via HTTP e HTTPS. Então, a gente já tem uma distribuição chamada MilRepo. Ela contém o pacote Nginx na versão 1.28.3 para a arquitetura MD64. E a gente consegue disponibilizar o acesso a esse servidor, né, usando Apache ou Nginx, e só adicionar dentro da nossa máquina local o source list e instalar utilizando o apt. Então aqui eu vou tentar demonstrar um pouco aqui, fazer uma demonstração de uma Desculpa. Vou tentar subir um container aqui com repente para a gente ver funcionando. Vou chamar de Debian também. Eu estou instalando o RP Pro mesmo. Certo. Aqui é um diretório aqui de trabalho. E é um diretório de configuração. Pode ser. A gente já criou o nosso repositório. Agora eu vou dar um navigate, baixar um apt download, baixar um pacote próprio Debian. Tá, ele baixou. Vou tentar incluir
Esqueci o time. Vamos fazer as comandos finais. Um, dois, três. Nossa, isso. Agora tem uma. Dois aqui. Certo. Ah, sim. Certo. E aí, e aqui a gente pode ver. A gente pode ver que ele incluiu o repositório. Então, a ideia é, se a gente quer criar um repositório mesmo em casa ou na empresa, a gente pode criar livros também, colocando regras de update. Não sei se vai dar tempo de criar aqui, mas é uma forma bem simples, né, da gente estar começando nessa área de repositórios, entender. Eu trouxe essa ferramenta RepRepro mesmo, só para a gente demonstrar. Eu já mexi com algumas outras, como o AppTLI também, que é excelente para criar snapshots também, é muito boa. Mas o que eu queria trazer mesmo é só como funciona assim, o repositório. Deixa eu colocar uma apresentação aqui só para fazer a conclusão. E aqui na conclusão, a gente saiu de um ponto dev isolado, construímos um repositório que ele pode ser completado com outros pacotes ou mesmo fazer uma espécie de mirror e capaz de ser consumido por qualquer sistema baseado em Debian, né, customizado com os nossos próprios pacotes. Ele tem controle total sobre a distribuição, versionamento e atualização do sistema. E a gente utiliza o gerenciador de pacotes apt, né, para instalar e remover os pacotes. E a gente entendeu o básico do funcionamento do apt e a comunicação com o repositório de pacotes. E a gente aprendeu a criar nosso próprio repositório de forma bem simples, né? E gerenciá-lo através do RepRepro. Muito obrigado, pessoal. Tem tempo para perguntas. Umas duas ou três perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado pela palestra, muito boa. A minha pergunta sobre o RepRepro, foi alguma definição específica que vocês decidiram escolher usar ele, ou é que vocês já conheciam? Porque existem vários outros lá que fazem isso. No caso, eu quis trazer ele mesmo porque eu já conheço ele. Eu já mexi com ele, aí eu achei bem simples de criar mesmo um repositório para trazer. E foi basicamente isso mesmo, porque eu conheço o AppTLI também, mas eu não me senti tão confiante de usar ele e demonstrar aqui na prática. Né? Valeu. Fala um pouco sobre o tempo. Só para o Arthur contar um pouco da história, de como foi a escolha pelo RepRepro, a gente decidiu implementar esse repositório lá, e em detrimento ou usamos outras ferramentas. Né? Então, no caso, a gente achou mais simples estar utilizando esse RepRepro, porque no nosso caso ele funcionaria bem, né? E a gente tem uma distro baseada em Debian, um projeto que a gente tem para Lenovo. E no nosso caso ele roda muito bem. Né? E aí a gente achou melhor estar utilizando essa ferramenta, mesmo por a gente já ter o conhecimento. Mais perguntas?
Então, vamos agradecer.